um pouquinho sobre a temática abordada no filme, que é o foco da disciplina, ou que é o foco da aula de hoje, que é a eutanásia, e também falar um pouquinho sobre a bioética, tá? Então, o filme Menina de Ouro, não sei se vocês já tinham visto ele, ele é um filme que já tinha passado algumas vezes na Globo, né, que é a TV aberta. Na infância eu cheguei a ver ele, eu lembro, só que eu era pequeno, não lembrava, não lembrava muito bem dos detalhes e tudo mais. E aí, quando eu revi ele no começo desse ano, é, eu fiquei muito feliz por ter a chance de ver esse filme novamente, porque eu lembrava que eu tinha gostado dele, mas eu terminei perdendo o contato com ele. E aí eu terminei encontrando ele no começo desse ano. E é um filme que eu gosto muito, vocês podem discordar de mim, podem falar que é uma merda o filme, tá tudo bem, tá? Mas é um filme que eu acho bem bacana, porque é, ele tem uma história de superação, né? Ele fala de uma jovem que tem um sonho de se tornar uma grande lutadora de boxe, né? Uma atleta, e ela persegue esse sonho, né? Contra todas as evidências, contra todos os argumentos que são utilizados com, contra ela, ela segue, né, em frente, ela persegue o sonho dela, né? Ela não tem uma vida nada fácil e ainda assim ela se dedica e ela consegue chegar onde ela queria, mas acontece uma fatalidade, né? Ela é vítima de um acidente, na verdade não seria um acidente porque, né, a oponente dela, eu estou falando do filme entendendo que todos vocês viram, tá? Então, Vimos, professor, 10 vezes ainda. então, Ai, o filme é perfeito. então não seria spoiler, né? Porque eu entendo que todo mundo já viu. E aí a oponente dela, né, age com deslealdade e leva ela, né, ao aquela tragédia, né? A gente pode falar como uma tragédia, porque ela era uma jovem que estava no auge da vida e da carreira e ela passa a ficar numa cama imóvel, né, é, sem, sem movimentos, né, sem conseguir executar, né, atividades básicas. Enfim, vocês viram o filme, já tinham visto, o que acharam? Gostaram? Não gostaram? É, por favor, o espaço é de vocês. Eu já tinha visto o filme já há muito tempo atrás, igual você, e só que eu não lembrava tanto dele. Eu sabia que era um filme bom, né? E aí, reassistindo novamente, eu gostei bastante da oportunidade. Eu gostei. É um filme ótimo. Né? E também tem um outro filme mais recente, eu não lembro o título dele, mas tem um mais recente também que ele trata dessa polêmica aí da eutanásia, só que eu esqueci o nome desse filme. Bruno, Como eu era antes de você. exatamente. É, exato. O pessoal da turma da sexta de ontem também mencionou esse filme, que eu não conheço, tá? Eu não conheço esse filme. Mas me falaram que essa mulher. Assiste, professor, é lindo. Eu vou dar uma procurada assim, Aline. Lê o livro, professor, melhor. Tem um livro dele também? Tem. Vou dar uma pesquisada. Mas, enfim, o que a gente vê no filme, né, é uma situação que gera uma certa reflexão. De um lado, a gente tem uma jovem sem movimentos, depressiva, que quer morrer, né? E do outro, a gente tem um técnico que também é um amigo dela, né? E que ama ela genuinamente, né? Que quer ver ela viva, mas que está triste por ver ela infeliz, né? E ela não só pede, como suplica, né? Que ele a ajude a morrer. E aí ele executa, né, essa prática, ou seja, ele aplica uma substância intravenosa e ela vem a óbito. Queria que vocês me falassem o que é que vocês acharam disso, né? Vocês são a favor da prática executada pelo técnico, né? Vocês acham que ele agiu com compaixão, que ele foi
que ele agiu com amizade, né? Que ele foi leal a ela? Ou vocês acham que ele foi precipitado, que ele foi muito passional e que ele deveria ter esperado um pouco, né? Ter recorrido a outros profissionais para tentar salvar a vida dela, né? Vocês acham que ele tinha esse direito de tirar a vida dela, mesmo que fosse a pedido dela? O que é que vocês pensaram a respeito disso? É um tema muito complexo, né? Mas eu sou contra. Nesse caso dela aí, sei lá, é difícil falar, né? Porque a dor do outro, só o outro pode sentir. Mas, sei lá, eu não teria coragem de agir. Primeiro que eu já não gostei do treinador dela, que eu achei ele muito machista no começo do filme. E aí eu criei uma cisma com ele, entendeu? E outra coisa, professor, como família, a família eu acho que não toparia o que ele fez, entendeu? Como ele não sendo da família, ele é uma pessoa que estaria realmente de fora para poder analisar, para poder fazer o que ele fez. Tá, Posso falar? mas aí eu quero fazer uma provocação rapidinha, para não perder o fio da meada, tá? A Lucinei, depois a Hannah fala, a Lucinei falou da família. Mas o que é família para vocês, né? Família é aquele que é família biológica, que tem nosso sangue. Não, mas ele teve, eu falo família no contato que ele, pouco contato, assim, que ele teve com ela, naquele período. Cala a boca, Hannah. Não, assim, nesse ponto, o contato, eu acho que foi pouco para ele decidir. Continuo discordando. Tá. Lucinei, você viu que Família não é laço sanguíneo. Família é quem você escolhe. Parente é laço sanguíneo. Você viu como a família se apresentou para ela, Lucinei? Você viu Sim, como a família tratou ela? não, topo, aham. Vocês estão certos nesse ponto, eu posso até concordar com vocês, mas, assim, olhando no geral, se fosse olhar no contexto de outras pessoas, de outras situações, eu sei que a gente está olhando o filme, né? Mas não concordo nesse ponto, acho que ele não deveria. Tá. Eu sigo discordando, Lu. Professor. Linda. Hannah, Cris e Juliane, tá? Vai lá, Hannah. Eu acho que, independente de laços sanguíneos, parente é laço sanguíneo, família é quem você escolhe ter do lado. Ela escolheu ter o treinador como família. Então, a partir do momento que ela implora, porque ela implora para ele fazer a eutanásia nela, e ele se nega, ele vai à igreja e conversa com o padre lá, o frade, enfim, e ele toma a decisão, é porque ele vê o sofrimento da pessoa no momento. E entre aspas, família dela lida com ela de uma forma extremamente grotesca, é só por causa do dinheiro. Então, eu acho, sim, que pode ter sido para ele uma coisa muito importante ter participado daquele momento. Infelizmente, da morte dela. Agora, o Cris, você ia falar ou não? Não, só prestando um pouco de atenção no filme, assim, você vê que ela, desde o início do filme, ela não tinha contato com familiares, a família tratava ela, então ela tinha certas dificuldades em relação a familiares, entendeu? Então, ela encontrou nele uma família, né? Ela encontrou nele uma força de lutar, algo que ela queria muito e desejava muito. Então, ele não era só a família dela, ele era um treinador, ele era a expectativa de vida dela, ele foi tudo. Praticamente ela entregou a vida na mão dele. Então, eu acredito que ele tinha o direito, sim, de fazer isso com o consentimento dela, entendeu? Porque como ela entregou a vida na mão dele para que ele possa moldar ela para ser uma boa profissional que ela era, também ele tinha esse direito, né? Como os dois eram amigos, viviam ali juntos, estavam nos momentos juntos, né? E a família mostrou no filme totalmente assim, cara, a ganância por dinheiro, o que ela tinha, o que não tinha, o que ela ia passar para eles, entendeu? E não mostrou nenhum sentido de amor e carinho, nada assim em relação, vamos tirar ela daqui, vamos cuidar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, nada disso. Então, eu acredito que se Deus é Deus, né, ele vai perdoar, né, a reação que o treinador tomou naquele momento, né? Eu até quero dar opinião, mas vamos deixar o quarto período falar também, né, gente? Gi, a Ju estava na filinha, tá? Aí depois eu passo para você.
Filha. Ju! Oi, professor. Por favor. Eu ia falar que eu concordo com a Ana, professor, porque assim, é fácil a gente falar que é família, mas naquela situação que ela se encontrava ali, a família dela o tempo inteiro nunca se importou com as lutas dela, tanto é que ela foi dar a casa, a mãe dela quase engoliu ela, era totalmente acomodada com a vida que tinha, não se importava, tinha vergonha do que ela fazia, apesar de ser muito honesta o que ela estava fazendo. Ela lutou sozinha o filme inteiro, entendeu? Então, o treinador dela lá foi a família dela. Ele, apesar de no início ter sido super escroto com ela, muito machista, foi ele que ajudou. Assim, tá? Ele foi muito traído, assim, pelo rapaz que ele ajudou lá. Só queria os ensinamentos dele, depois tocou foda-se e foi embora. Ele era um homem também que sofria muito, principalmente com as cartas que ele mandava e sempre era voltada. Ele foi muito rejeitado, então ele tomou ela assim, eles se supriram um no outro, né? São situações complicadas de falar assim, porque ela quis morrer, então é uma situação complicada, vai dar a situação, a gente só sabe quando passa. Exatamente. Eu quero falar de novo. Ana, só um momentinho. Vamos organizar a fila. Pri, você vai falar. Também. Chat aqui, você quer falar ou eu posso ler seu comentário? Você não quer falar no áudio, não, Pri? Acho que ela não está me ouvindo, não. Enfim, a Priscila colocou... Oi, professor. Pode falar, bem. Então, na minha opinião, né? Foi o que eu mandei aí. Assim, eu acho que família realmente era ele, porque ele que estava do lado dela, né? A família dela não dava nenhum suporte, nenhuma atenção. Agora, assim, nesse caso, é igual o pessoal falou, é muito complicado. A gente só sabe quando passa, né? Mas, assim, eu não concordo com o ato que ele fez, até mesmo que eu acho que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, né? E ele poderia ter tentado ajudar de outras formas, porque a pessoa, quando passa por isso, ela fica depressiva, é normal, né? É comum. Então, talvez ele poderia ter tentado ajudar de outras maneiras. Aí, com essa parte, eu não concordo do que ele fez. Entendi. Mas você concorda dela tentar se matar? Porque ela tentou 2 vezes se matar. Não, é o que eu falei. Então, ele poderia ter tentado ajudar de outras formas, né? Psicólogos, psiquiatras, porque é muito comum, gente. Uma pessoa que passa por isso, uma pessoa que tem uma vida ativa, se vê em cima de uma cama vegetando, ela vai ficar depressiva, ela vai querer morrer, entendeu? E no caso, quando é alguém da nossa família, um amigo, alguma coisa assim, a nossa obrigação é tentar ajudar e tentar motivar a pessoa e não tirar a vida dela, né? Na minha opinião. Mas no filme mostra que ele tentou ajudar ela de todas as formas. Só que ela já não queria mais estar ali, porque a última fala dela no filme, que é, tipo, marcante, é que ela fala, a única coisa que você quer que eu me lembre da aclamação das pessoas, a única coisa que eu vou escutar é isso. Porque para ela era muito importante ela conseguir tudo aquilo, e ela conseguiu. Então, para ela, o ponto final dela foi aquilo. Eu acho que, infelizmente, não somos ninguém para julgar, né? Porém, só quem vive a situação sabe, porque ela estava ali de uma incidência altíssima para, de repente, parar na cama. Eu acho que é injusto também com ela. Ana, é complicado. você quer mais alguma coisa ou posso passar para a Gi? Foi mal, professor, me empolguei. Pode passar. Já finalizou? Bloqueei a Hannah, professor. Olha, eu só vou falar se a Hannah for mutada. Pode. Gi, agora é você, vai lá. Você quer falar ou não? Eu vou falar, então. Olha só, então, assim, existe dentro da discussão da eutanásia as opiniões diversas e pessoais. Então, assim, não tem como a gente dizer assim, o que é certo e errado para mim, para você e para todas as outras pessoas, porque dentro da discussão a gente vai suscitar várias temáticas que vão regimentar, por exemplo, questão religiosa, as suas crenças familiares e etc. Não dá para a gente dizer o que é certo e o que é errado. Agora, sim, por exemplo, na questão do filme, a gente tem várias coisas ali que envolvem um certo e um errado. Ela tinha a vontade de tirar a sua vida pela situação que estava ali. Mas a gente tem que levar em consideração toda a legislação que tem naquele país, tudo o que já foi discutido dentro da questão ética e na medicina.
Então, assim, por exemplo, ela era, no filme, ela era oriunda lá dos Estados Unidos, né? Então, não tem como, se ela queria tirar a vida, ela teria que entrar no programa de eutanásia, de morte assistida, em outro país, por exemplo, na Europa, que tem isso. Porque também, no filme, a gente vê que o treinador, ele tenta, assim, ele tem as suas convicções, o ato que ele comete é um ato de desespero para poder auxiliá-la, para poder atender à vontade dela. Só que o filme também deixa bem vago como é que ele ficou estruturalmente, fisicamente, psicologicamente, principalmente depois de cometer esse ato. Então, assim, numa eutanásia, a gente tem um agente, um agente ativo e um agente passivo, que no caso é o paciente, e o ativo é quem vai praticar esse ato. E as duas pessoas vão sofrer psicológico, porque por mais que essa pessoa que queira a morte, ela parte para outra vida, e cada um que tem a sua crença, seja ela cristã, não, alguém vai saber como é o que acredita. E quem é que fica nesse mundo? Como é que o acompanhamento dessa pessoa? Então, assim, tudo isso tem que ser pensado. Os atos não podem ser no momento de desespero, porque a gente tem os dois lados. Então, eu não acho e não concordo que tenha o que é certo e o que é errado. Eu acho que se você quer fazer alguma coisa, você tem que pensar no outro. Como é que esse outro vai ficar aqui? A mesma coisa no caso do suicídio. Quando a pessoa quer cometer suicídio, ela está pensando em si própria. Ela não pensa em quem vai deixar aqui, como essas pessoas vão lidar com isso. Então, a gente tem opiniões diversas. Nunca vai ter um consenso em relação a isso. Por isso que existem as leis para poder estar regimentando e guiando. Você hoje pode, que nem se você ficar grávida, você pode pagar na Espanha, entendeu? Até determinada época da gestação para poder fazer um aborto. Mas no nosso país, a escolha não é sendo judicialmente para menor, para incapaz, entendeu? Vítima de estupro, etc. Então, assim, a minha opinião pessoal é que não, eu não cometeria, e também não, eu não daria esse aval para um parente meu fazer por causa de questões principalmente religiosas. No entanto, eu entendo que outras pessoas têm outras opiniões. Então, é o que acontece, é uma opinião pessoal, que tem que ser, assim, guiada por todos esses parâmetros. Essa é a minha opinião. Tá, vamos lá. Fila, agora é o Davi Veloso. Davi, você quer falar? Você colocou no chat, quer falar oralmente ou não? Ou só o chat é suficiente? Davi? Está sem micro. Tá, então eu vou ler. O Davi falou que concorda, porém a pessoa que for fazer esse ato da eutanásia tem que ter uma cabeça boa para não ficar se culpando pela confiança e o amor que ela tinha por ele. Nesse caso, concordo. É uma questão importante, né? Porque a consequência não é só para a pessoa que vai morrer, é para a pessoa que comete o ato também. Imagina a cabeça desse homem, né? Depois que ele fez isso. Né? Então, tem sequelas também psicológicas para ele. Boa colocação. André, você quer falar ou tá bom, ou só tá suficiente o chat? Professor. Bruno. Eu consegui entrar agora. Eu perdi muita coisa aí, porque minha internet caiu, eu tô com um probleminha. Eu não escutei o comentário do pessoal. Mas eu vou dar a minha opinião. Rapidinho, é que tem uma fila, tá? Tá bom. Já coloquei seu nome aqui, daqui a pouco você fala. Andressa, você vai falar ou não? Agora é a Celiane. Tá sem microfone, né? Então, ela falou que é uma decisão complicada, tem que ser cabeça e pensar realmente qual é a forma. Agora é a Celiane. Vai lá, Cê. O meu era uma pergunta. Por que a eutanásia ela é regida nas leis de alguns países e nos outros não? No caso, no Brasil, não é. E eu queria saber o porquê. Então... É igual ao aborto, ele já foi discutido, ainda é discutido. Na verdade, a gente tem, aqui no Brasil, a gente não tem, por exemplo, se vocês assistem essas séries, né, que nem Grey's Anatomy,
Aí tem lá, o paciente assina um termo, por exemplo, nos Estados Unidos, que ele não quer que se ele tiver alguma coisa de morte natural, um ataque, alguma coisa, não seja reanimado, proletariado à vida, né? Então, assim, aqui no Brasil a gente não tem nada disso. Não tem a morte assistida. São discussões que entram em todos esses âmbitos, igual ao aborto. Até hoje aqui não foi aprovado, apesar de ter gente que é a favor e contra. Juliana, eu acho que isso vai muito da maturidade jurídica de cada país e da maturidade da discussão pela sociedade de determinado tema, né? Tem países onde temas mais polêmicos já avançaram mais, já foram mais amadurecidos, a sociedade, o aparelho jurídico também já discutiu mais, já amadureceu mais esse tema e conseguiu chegar a um determinado consenso. E outros temas não, né? Então, acho que isso termina variando mesmo, né? Quando a gente fala, por exemplo, da legalização da maconha, por exemplo, em alguns países da Europa, como a Holanda, né, ela é permitida, lá em Amsterdã, por exemplo, né? Enfim, isso vai variando, né? Eutanásia também na Europa, já existem leis mais e isso não é só uma questão de lei também, e religiosa, é uma questão financeira. Por que, assim, vários temas entram e são barrados? Porque a gente é um país que prega muito socialismo. Por exemplo, a gente tem muito assistencialismo. A questão da saúde. Você, mesmo não tendo plano de saúde, você vai ser atendido nos hospitais. E isso acarreta, eles pensam também o que acarreta financeiramente. Como é que lá no futuro isso vai acarretar financeiramente? Eu vou liberar, por exemplo, liberação da maconha. Como que isso vai acarretar, sobrecarregando futuramente doenças que podem custar ao Estado? Legalização do aborto. Então, assim, leis que permitem que o governo tenha que fazer. Então, assim, vai sobrecarregando o sistema de saúde. Se fosse igual a outros países, que dentro da lei você consegue separar o que é privado do que é público, aí sim, só que aqui a gente tem uma política muito assistencialista. E tudo isso tem que ser pensado, porque o que a gente aprova hoje, daqui a 10, 15 anos, vai acarretar principalmente no sistema de saúde, quando você está ligado a essas questões, né? Que precisa da intervenção do meio médico, por exemplo. E também tem uma questão relacionada à ideologia política do governo e do Congresso, né? Por exemplo, quando o governo e quando o Congresso são mais progressistas, ou seja, são mais alinhados à ideologia de esquerda, algumas pautas tendem a avançar, como, por exemplo, a legalização do aborto, a legalização da maconha, e outras pautas que são mais alinhadas com essa ideologia de esquerda, né? A ideologia de direita, por ser, e principalmente a direita brasileira, que é que é mais conservadora, ela tende a barrar o avanço dessas pautas, né? Então, isso também varia de acordo com o governo que está ali, né? E de acordo com o Congresso que está instalado, né? Atualmente aqui no Brasil, a gente tem um governo que é de direita, praticamente extrema-direita, né? É uma direita bem conservadora, e a gente tem um Congresso Nacional formado por muitos deputados do partido desse governo e do chamado Centrão também, né? Então, atualmente, a gente está com a esquerda muito retraída, né? Aqui no Brasil. Não foi assim sempre, né? Tanto que o PT governou o Brasil durante quanto tempo, gente? 14 anos, né? Então, isso vai variando mesmo, né? Daqui a pouco, ou daqui a uns anos, isso pode mudar, né? Então, a gente tem que acompanhar esse movimento, né? Eu acho que a Thaís Leal queria falar. Queria, Thaís, ou não? Não, professor, eu só coloquei mesmo essa questão no chat, levantar mesmo a questão psicológica, porque como foi levantado em todos os pontos, né, é uma questão que gira muito em torno tanto da pessoa que toma essa atitude,
quanto da pessoa que morreu e a pessoa que fica, né? Certo. O Andressa Salles, queria falar? Ou não? Só no chat mesmo. Tá sem microfone. Acho que agora é o Bruno e depois o Fábio. Vamos lá, Bruno? Professor, eu acho assim que eu sou a favor, eu acho não, eu tenho certeza que eu sou a favor da eutanásia. Porém, não em todos os casos, né? E sendo como uma última opção mesmo. Acho que o Bruno está com problema de Envolver internet. com tratamento psicológico. Tá dando para escutar? Voltou agora. Mas agora voltou, pode ir. Ah, tá. Pois é, então, tem que ser a última das opções, a eutanásia, entendeu? E não para todos os casos. E isso mesmo assim, depois de um apoio psicológico, tanto para a pessoa que quer fazer, mesmo para ela ter certeza se seria a melhor opção, quanto para os familiares e o pessoal que gosta da pessoa. Ok, Bruno. Não posso falar, né? Fábio, depois tá na fila, viu você? Fábio. Ver se a minha internet ajuda aqui. Ô professor, eu achei assim interessante uma fala do filme que diz o seguinte, que o boxe ele é um ato antinatural. Ou seja, a pessoa quando ela quer se proteger, em vez dela recuar, ela vai para cima. E aí você fazendo uma analogia com a vida, né, com a questão da eutanásia. Na verdade, a vontade dela ali era uma vontade viciada, não era uma vontade pura. Ela na verdade, talvez ela não quisesse morrer, mas ela quisesse viver sem aquela situação que era a realidade dela atual, né? E aí, mas eu também não posso julgar a eutanásia julgando por uma questão cultural que não faz parte das leis do Brasil, da realidade nossa. Eu tenho que julgar mediante a realidade nossa, que a gente vive aqui, as nossas leis, né? Então, a lei brasileira diz que o auxílio ao suicídio é crime, né? Que é uma situação de cometimento de crime. Então, eu penso assim, que ele não agiu corretamente em tirar a vida dela, não era um direito dela, a vontade dela era uma vontade impelida pelo sofrimento, não era uma vontade pura, era uma vontade viciada. Então, eu acho assim, que se a gente quiser mudar essa situação, a gente vai cair em muitas e muitas questões. Por exemplo, tem a questão da eutanásia de uma ponta, e na outra ponta você tem o atendimento médico, a tecnologia médica que está prolongando a vida da pessoa numa situação daquela. E aí a gente tem que ver essa questão também. Será que é direito ficar prolongando o sofrimento da pessoa ali com paliativos, com tecnologias que vai garantir ela continuar viva, porém numa situação daquela, né? Então é uma situação bem complicada, mas eu acho que no filme, julgando pelo que a gente tem no Brasil, pelas leis brasileiras, acho que ele agiu errado. Ok. A fala do Fábio foi muito orientada pelo direito, né? Sheila, você queria falar, bem? Ela falou que gostou do filme, porém achou muito triste. Ela foi muito perseverante pelo que ela queria, conseguiu alcançar, mas infelizmente a fatalidade paralisou ela. Eu não sou de acordo com a eutanásia. Celiane? Eu queria falar sobre duas coisas. Uma para linkar com o Bruno e a outra com o Fábio, que acabou de falar, que eu acabei de pensar. O Bruno, ele comentou que precisa ter um acompanhamento e tudo, né? Tem que estar com a cabeça tranquila, mas eu acho que nos países que tem essa legislação lá em cada país que tem, né? Que na verdade eu não sei qual país tem a eutanásia, eu acho que é só os Estados Unidos, deve ter algum na Europa também, né? E aí, esses países que têm a eutanásia na lei, deve ter todo esse acompanhamento psicológico, né? Toda essa questão de ter que
assinar alguma coisa. Então, assim, eu acho que a pessoa não faz a eutanásia na loucura, assim, tem todo um processo até chegar no finalmente. Não sei se eu tô falando certo, mas é assim que eu penso. Não, E é o isso. que... Quem Pode me falou? falar. É eu. Não, mas tinha mais alguém, eu acho. Acho que não, né? Enfim, então, pelo que eu percebi, né, quando a gente fala de um tema tão complexo como esse, a gente tem como se fosse um triângulo, né? Em cada um desses vértices, a gente tem o direito. Então, essa discussão pode ser pautada pelo direito, né? Ou seja, existe uma lei que autoriza ou não? Essa prática está embasada do ponto de vista legal ou não? Então, essa é uma discussão. Uma outra discussão a gente pode envolver Deus, né? E Deus que eu falo é religião, né? Essa questão mais espiritual, né? Então, tem religiões que condenam, né, o suicídio, condenam a eutanásia, né? Porque a vida deve seguir o curso normal, né? E que só Deus pode tirar, tem esse direito de tirar a vida de uma pessoa. Então, essa seria uma outra discussão. E uma terceira discussão que a gente pode falar é uma discussão mais voltada para a saúde, né? A ética do profissional de saúde, né? Então, o profissional de saúde, ele faz um juramento, né? Qual que é o juramento dele? É defender a vida, é preservar a vida, né? Então, o profissional de saúde, ele tem esse compromisso, né, com a vida dos seus pacientes, né? Então, por isso que essa discussão é tão complexa, porque ela envolve vários aspectos, né? E aí, para algumas pessoas, determinado aspecto pode pesar mais, né? Para outras, outro aspecto pode pesar mais, né? Enfim, é um assunto que realmente é difícil a gente chegar a um consenso. Aqui no Brasil, a gente não tem uma lei específica para a eutanásia, tá? O que a gente tem é uma resolução do Conselho Federal de Medicina que autoriza a prática da ortotanásia em determinados casos. O que seria a ortotanásia, né? Primeiramente, é importante a gente diferenciar três conceitos, né? O da eutanásia, da distanásia e da ortotanásia. Distanásia, o Fábio acabou de falar, né? Ele falou assim, que atualmente a medicina evoluiu a ponto de prolongar a vida, né? Mas prolongar a vida a que custo, né? Até que ponto vale a pena prolongar essa vida? Então, a distanásia, ela consiste num conjunto de técnicas e de formas e de medicamentos, enfim, que visa prolongar a vida do paciente. Um prolongamento que, às vezes, se torna desnecessário, se torna cansativo, se torna muito sofrido, porque a gente sabe que, em alguns casos, não há mais perspectiva de melhora. E ainda assim, algumas famílias, alguns profissionais de saúde optam por seguir esse caminho, que é o de prolongar a vida, custe o que custar. Então, essa seria a distanásia. A eutanásia, uma das formas, na verdade, uma forma clássica da eutanásia, é a que a gente viu no filme. É quando nós temos um agente, que no caso do filme seria o técnico, que age de forma ativa, visando tirar a vida daquela pessoa, né? Então, no filme, a gente tem, por exemplo, o técnico aplicando uma substância intravenosa. Então, ele está agindo ativamente para tirar a vida daquela mulher. E a gente tem também a ortotanásia, que seria quando a equipe de saúde, principalmente médicos, enfermeiros, que lidam com uma maior frequência com esse tema, deixam de prestar qualquer tipo de atendimento, né? Então, a ortotanásia é a suspensão daquele tratamento, a suspensão daquele procedimento.
Então, nem age ativamente e nem age prolongando, apenas suspende. Fala assim, olha, acabou, vamos deixar seguir, né? E pronto. Então, a ortotanásia seria essa. E aí, Professor, só para finalizar rapidinho, Mônica, e aí tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina que autoriza a prática da ortotanásia em determinados casos, tá? Pode falar, querida. Vai lá. não, professor, que a Thalita está tentando entrar tem um tempinho já. Estou com dificuldade, vou te falar por quê. Porque eu abro a reunião pelo computador e no computador paralisou tudo, tá? Tanto que eu nem vou conseguir projetar a aula para vocês. Eu vou ter que falar sem conseguir projetar, porque no computador parou. Então, infelizmente, eu não sei nem o que fazer. Só se todo mundo sair da sala e entrar de novo, né? Pode ser, professor. Eu acho que a gente tem que ajudar a companheira. Vamos sair, então? Vamos. É assim, né? A aula online é assim, acontece isso mesmo. A vida tem dessas. Vamos botar o pé de tomate, hein? Oi? Oi, professor. Deu certo? Ela entrou? O computador voltou, professor? Gente, eu vou confessar para vocês que eu não vejo a hora das aulas voltarem presencialmente, porque eu tô com dificuldade de, sabe,
de internet, o celular descarrega. Eu prefiro muito mais presencial mesmo, assim. Todos nós, né, professor? Também não vejo a hora. Sim, sabe, desde o semestre passado que eu tô sofrendo com isso. Eu chamei o técnico da Claro ontem, ele veio aqui, vai precisar fazer um furo na parede, daí vai ter que entrar em contato com o prédio para autorizar, enfim, é muito complicado, assim. Vamos ver se a gente consegue usar o mesmo link, vamos ver. Tá, a Thalita conseguiu entrar. Acho que está todo mundo na sala, então. Vamos lá. Então, espero que agora dê certo. Né, então, falamos sobre isso, falamos sobre, né, que envolve 3 pontos, falamos sobre ortotanásia, distanásia e eutanásia. Alguém falou do suicídio, né, que a pessoa que comete o suicídio só pensa em si próprio, né? Não sei, gente, mas assim, queria polemizar um pouco isso, né? Porque eu acho que o sofrimento é tão grande, né? O sofrimento que leva ao suicídio é tão intenso, que eu não sei se é possível haver espaço para pensar em outro, né? A pessoa que está ali naquele sofrimento psicológico intenso, né? É complicado também a gente esperar, né? Que ele está assim, abordado, né? Porque o sofrimento meio que cega essas pessoas. Estão conseguindo me ouvir? Acho que sim, né? Ninguém reclamou. Professor, tá dando uma travada para mim. Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua. Eu acho que é a minha, Bruno, mas é muito Eu acho que é a sua, Bruno. Porque para mim também tá normal. Para mim então, também. porque, olha, meu 4G já atingiu 80%. Então, a gente vai ter que levar no Wi-Fi mesmo, tá? Enfim, gente, não chegamos a um consenso, porque é um tema que ainda precisa de muito mais discussão. Hoje em dia, a gente já tem tecnologias muito avançadas que propiciam um prolongamento da vida, né? O que eu acho importante quando a gente trata dessa questão é não deixar de lado a dimensão psicológica, a dimensão mental, né? A gente sabe que essas pessoas que se veem numa situação como a da personagem do filme, elas passam por um processo de ruptura muito intenso. Então, até então, elas tinham uma vida super funcional e, do nada, aquilo é completamente bloqueado e elas vão precisar, né, lidar com uma nova vida, com um novo contexto. É uma ruptura muito intensa. A primeira reação, de fato, travou. Para mim tá travando, É professor. o do professor mesmo, é o do seu mesmo, professor. É o meu, né? É o seu mesmo. Então tá. Manda brasa aí, esquenta não. Então, vamos para o 4G, então. A gente vai fazer uma aula mais rapidinha hoje. Então, só para fechar esse tema da eutanásia, né? Eu estava falando que é uma ruptura muito intensa, que a primeira reação da pessoa é, de fato, querer morrer, né? Coloquem-se no lugar dela. Eu tento me colocar no lugar dela, né? Então, a gente tinha uma vida super funcional, do nada fica, né, paralisado numa cama. E então, essa ruptura leva a uma depressão muito profunda. E a primeira reação é: não quero mais viver, quero ir embora, quero morrer. No entanto, o que eu acho interessante, o que eu acho importante é que o tratamento voltado para pessoas que vivem numa situação dessa deve dar muita atenção ao que eu falei anteriormente, à questão psicológica, né? Então, deve ser um atendimento multidisciplinar, né?
médico, enfermeiro, cirurgião, dentista, mas também, e talvez principalmente, psicólogos, psiquiatras, né? Porque há necessidade de fortalecer a capacidade, digamos assim, psicológica dessa pessoa, né? Professor, Há necessidade de fazer com que essa pessoa enxergue novas possibilidades, novos caminhos. Porque uma pessoa que está numa situação dela, imagina que a vida acabou. Eu não consigo mais andar, eu não consigo mais fazer o que eu prefiro fazer, que é lutar, eu não tenho família, o que é que eu vou fazer aqui nessa vida? Então eu quero a morte, eu quero morrer, né? E aí quando a gente tem uma atuação multidisciplinar, né, voltada para o fortalecimento da dimensão mental, né, essa abordagem ela vai fazer com que essa pessoa enxergue, né, enxergue uma luz no final do túnel, digamos assim, né? Por isso a importância da gente focar nessa questão mental, né? Porque é um problema físico, mas é um problema principalmente mental, psicológico, né? Porque mesmo numa situação de dificuldade, é possível a gente tirar alguma coisa boa disso, né? Hanna, você ia falar bem? Pode falar. Eu ia voltar na questão do filme, que ela se mantém muito positiva até um certo momento. Quando ela precisa amputar uma das pernas, eu acho que é um baque da vida dela, porque até aquele momento ela consegue se manter positiva, brinca, tenta evoluir ali, mas a gente tem que levar em consideração também que naquela época, infelizmente, o acompanhamento psicológico não era uma coisa tão reconhecida. Hoje, graças a Deus, a gente tem esse reconhecimento, mas até tendo esse reconhecimento, talvez não seja justo prolongar a vida de uma pessoa que está sofrendo, porque a gente não sabe o que realmente faz. E muitas das vezes, o prolongar a vida não é por causa do paciente, e sim por causa do sofrimento da família. Exatamente, Hanna. E aí tem outro ponto também. A gente tem direito a decidir sobre a nossa vida. Gente, vamos lá. Se eu não quero mais viver, quem são vocês para falar que eu devo viver? Quem é o médico para falar que eu devo viver? Cara, eu não quero mais, entendeu? Então, assim, também tem essa outra questão, né? Porque a gente tem autonomia, a gente pode decidir sobre a nossa vida. O que eu penso é que todas as cartas devem ser utilizadas. Tudo deve ser tentado. Se ainda assim essa pessoa não quer viver, aí eu sou da posição de que eu devo deixar ela livre para viver, né, o direito dela. Mas é a minha posição. Algumas pessoas podem discordar e tá tudo bem, né? Mas eu penso assim, eu penso em vamos tentar de tudo, vamos dar todas as oportunidades, vamos tentar fortalecer a dimensão mental. Se ainda assim essa pessoa não quer, ela quer realmente morrer, então eu devo deixar ela livre para seguir e viver o que ela quer, sabe? É o que ela quer, entendeu? Então, assim, é assim que eu penso, né? Mas vocês podem discordar e, por favor, discordem, tá? A Maria quer falar. Pode falar, Maria. Professor, nesse sentido que você falou da pessoa poder escolher o seu destino, eu acho que aquele outro filme que as pessoas comentaram é muito interessante, o Como Eu Era Antes de Você. Porque quando você compara esses dois filmes, você vê que o Menino de Ouro e Como Eu Era Antes de Você são dois extremos. Porque nesse filme é um homem que ele sofre um acidente e ele perde também toda a mobilidade, ele fica tetraplégico como ela. E na vida dele, ele era uma pessoa muito ativa, que gostava muito de esportes. Então, ele fica nessa mesma situação que a Meg, no filme, do Menino de Ouro, só que a diferença é que a família dele é muito rica. Então, todas essas questões de acompanhamento médico e psicológico e de fisioterapeutas, ele conseguiu ter. Então, a família dele, que não quer que ele morra de forma alguma e tem o dinheiro para poder ir atrás de todos os tratamentos possíveis,
vai atrás desses tratamentos. Mas chega uma hora que eles veem que o sofrimento dele é muito maior estando vivo. E que quem realmente quer que ele esteja vivo são só eles. Ele mesmo não quer estar vivo, porque o sofrimento dele é muito maior. Então, no Menina de Ouro, você vê que não foi tentado tudo que podia ser tentado realmente. Mas essa a questão, qual que é o limiar, né? E eu concordo que se você tentar tudo, a eutanásia não é um negócio que você tem que, vamos dizer, proibir. Você tem que dar à pessoa o direito de escolha dela, desde que tudo seja tentado antes. Exatamente, Maria. Tentem se colocar na situação dela. Eu tento muito me colocar no lugar do outro para tentar formar uma opinião. Pensem o quanto seria angustiante vocês quererem morrer e as pessoas não deixarem, né? Não é algo muito fácil de você lidar. Cara, eu não quero mais, né? E aí as pessoas não deixam. Então, assim, por isso que eu falo que é importante a gente lançar mão de tudo que a gente tiver capacidade de lançar, né? Vamos tentar de tudo, né? Até chegar a um ponto que a pessoa que vai realmente ter que decidir, né? Mas essa é a minha opinião. Quando a gente fala de eutanásia, a gente está falando de uma das questões que estão sob um guarda-chuva muito maior, que é o guarda-chuva da bioética, tá? Então, a bioética, enquanto disciplina, enquanto referencial teórico, ela surge, né? Ela surge na década de 70 com as obras desse cara que está em amarelo aí, ó, Van Potter. Ele vai publicar 2 obras, uma chamada Bioética, a ciência da sobrevivência, e a outra que é Bioética, uma ponte para o futuro, né? E aí, a partir das obras publicadas pelo Van Potter, é que começa-se a discutir essa questão da bioética. Nas obras do Van Potter, ele vai destacar principalmente a dualidade que envolve o progresso técnico-científico. Então, ele fala que se, por um lado, o progresso técnico-científico pode levar ao avanço da humanidade, por outro lado, esse mesmo progresso pode também levar à destruição da humanidade, né? Então, é uma faca com 2 gumes, né? Ela pode promover melhorias, mas ela também pode, né, levar a uma certa destruição. Então, mesmo as obras desse autor, né, terem uma importância super relevante para o início da bioética, né, para o início da conformação da bioética enquanto uma ciência, um referencial teórico, as discussões relacionadas à bioética, elas surgem um pouco antes, né? Então, lá, a partir da década de 30, né, quando se inicia o período do nazismo na Alemanha, né, até 1945, né, que é quando a gente tem o término, né, ou o avanço da Segunda Guerra Mundial, essa discussão já começa a surgir, né? Por que começa a surgir? Porque lá na Alemanha, nesse período nazista, são adotadas políticas públicas racistas e eugenistas, né? Então, o que é que o nazismo queria, de um modo bem geral, né? Ele queria purificar a raça ariana, a raça alemã, né? Queria eliminar as diferenças e tornar aquela raça pura, aquela raça única, tá? Então, essas políticas do nazismo, né, elas tinham como objetivo eliminar tudo aquilo que fugisse do que para eles era tido como uma raça pura. Então, por exemplo, essas políticas públicas visavam evitar o casamento de alemães com judeus ou com ciganos, né, para não gerar mestiços ou pessoas que não teriam a raça pura, né? Essas políticas visavam a realização da prática da eutanásia, seja através
da injeção de morfina, escopolamina, seja através de levar, né, as pessoas até câmaras de gás, né? Então, seriam duas práticas da eutanásia muito executadas nesse período, né? E também uma outra forma, né, de política pública eugenista e racista adotada nesse período foi também a criação dos campos de extermínio. Acredito que todos vocês já tenham visto algum filme, né, relacionado ao nazismo. Então, a gente percebe nesses filmes com muito mais frequência, né, a presença desses campos de extermínio, onde eram levadas as pessoas que fugiam desse ideal alemão, né, de raça alemã pura. Então, o foco era principalmente os judeus. E aí, quando a Segunda Guerra Mundial acaba, a ciência, como um todo, reconhece essas práticas adotadas na Alemanha como sendo criminosas, né? E como sendo práticas que ferem a ética e ferem a dignidade humana. Então, com isso, assina-se, na verdade, é criado esse código, né, que é o chamado de Código de Nuremberg. Né? Esse código ele é criado na Alemanha em 1947, principalmente por médicos e pesquisadores, e é um código onde se afirma a necessidade de se ter ética e se ter respeito à dignidade humana, principalmente na pesquisa científica. No entanto, mesmo após a criação desse Código de Nuremberg, em 1947, a gente tem, posteriormente, a realização de estudos que não estão em sintonia com o que prega esse código. Dois estudos clássicos que a gente vai mencionar rapidinho aqui, primeiramente, esse estudo de Tuskegee, que é realizado na cidade de Tuskegee, entre os anos de 1932 e 1972. Né? Esse estudo tinha como objetivo avaliar como que a sífilis evoluía naturalmente, tá? Sem nenhuma intervenção. Então, como que esse estudo funciona? Eles pegam 600 homens negros, e aí é importante focar na questão étnica, são todos negros, tá? Que alguns têm sífilis e outros não, né? Porque a gente tem um grupo controle e o grupo teste, digamos assim. E aí, esses homens são avaliados ao longo do tempo, né, para ver como que a sífilis iria evoluir. No início do estudo, não havia ainda a cura para a sífilis. No entanto, 8 anos depois do início desse estudo, ou seja, em 1940, é descoberta a penicilina, ou seja, há um tratamento para a sífilis. Mas, mesmo assim, os homens com sífilis desse estudo são privados da penicilina em nome da ciência, tá? Então, eles queriam ir até o final. Eles queriam ver como que a sífilis iria evoluir sem nenhum tratamento, né? Então, em nome da ciência, os pesquisadores que conduziram esse estudo privaram os participantes da cura, né? Muitos vieram a óbito, o estudo foi denunciado posteriormente, né? E esse é um dos exemplos clássicos do que não fazer na pesquisa científica. Um outro estudo muito clássico também é o de Vibe-Home, que aí é um estudo mais específico para a nossa área, né? É um estudo que tem como objetivo estudar a relação entre o consumo de açúcar e o desenvolvimento da cárie dentária, né? Então, como que funcionou esse estudo? Os pesquisadores foram até um hospital psiquiátrico na Suécia e selecionaram pessoas que estavam internadas nesse hospital e que, portanto, tinham doenças mentais e submeteram essas pessoas ao consumo de açúcar.
né? Então, eles formaram diferentes grupos. Um grupo consumia açúcar ou carboidrato em uma determinada consistência, mais dura, digamos assim, mais pegajosa. Um outro grupo consumia o carboidrato numa consistência mais líquida, né? Além de diferentes consistências, os grupos também variavam de acordo com a frequência do consumo de açúcar. Então, alguns grupos consumiam açúcar numa frequência maior, ou seja, várias vezes ao dia. Outros grupos consumiam numa frequência menor, né? Qual era o objetivo dos pesquisadores? Era avaliar a influência, né, da consistência sobre o maior risco, o menor ou menor risco ao desenvolvimento de cárie. A gente sabe hoje que alimentos mais consistentes, mais pegajosos, que ficam retidos por mais tempo na cavidade bucal, predispõem o paciente ou essa pessoa a um risco maior de desenvolver a cárie, né? Por quê? Porque aquele alimento que fica retido na cavidade bucal, ele está ali disponível por mais tempo para os micro-organismos, né? Um outro achado importante, que hoje está bem consolidado, é que o consumo frequente de açúcar também predispõe a um risco maior. Ou seja, aquela pessoa que come carboidrato nas refeições e entre as refeições tem um risco maior de desenvolver a cárie quando comparado àquelas pessoas que consomem açúcar apenas nas refeições. São achados importantes que contribuíram para o avanço da odontologia, que hoje são consolidados. Mas vejam, né, a que custo a gente chegou a esse conhecimento, né? Os pesquisadores que conduziram esse estudo submeteram essas pessoas ao consumo de açúcar de forma indiscriminada. E o pior, essas pessoas nem sabiam que estavam sendo submetidas a esse experimento. Logo, essas pessoas não eram voluntárias, né? Porque o voluntário é aquele que conhece o estudo, que sabe o que vai ser feito, que conhece os riscos, os benefícios, e ainda assim aceita participar. Nesse caso, a gente não pode falar de voluntários, né? Porque as pessoas não sabiam que estavam sendo submetidas a esses procedimentos. Então, esse é mais um exemplo clássico de um estudo, de uma pesquisa com seres humanos que não respeita os princípios da bioética, né? E que não deve ser realizado, né? Porque não respeita a autonomia e a dignidade da pessoa humana, né? Então, tendo em vista que mesmo após a criação do Código de Nuremberg, alguns estudos ainda continuaram a ser realizados sem estar em sintonia com os princípios da bioética, foi criado posteriormente, em 64, a Declaração de Helsinki, tá? Que foi uma declaração que funcionou como um documento que tinha como objetivo reafirmar o que já havia sido estabelecido anteriormente no Código de Nuremberg. Então, essa declaração, ela reafirma, né, e ela aprimora os preceitos estabelecidos pelo Código de Nuremberg. Tá? Posteriormente, essa declaração de Helsinki, ela veio a ser aprimorada e atualizada em reuniões realizadas em Tóquio, Veneza, Hong Kong, Somerset West e Edimburgo, tá? Então, essas reuniões elas acontecem com o objetivo de estar sempre atualizando essa declaração, né? Revendo o que foi escrito, acrescentando novos pontos ou retirando, né, alguns pontos existentes, tá? Então, quando a gente fala de bioética, né, uma definição clássica da bioética foi essa definida na Enciclopédia da Bioética, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a bioética é o estudo sistemático da conduta humana
no âmbito das ciências da vida e da saúde, considerada à luz de valores e de princípios morais. O que significa esse conceito? Significa que a bioética é o estudo de toda ação humana sobre a vida ou sobre a saúde das populações, né? E essa ação humana sobre a vida e sobre a saúde deve ser mediada à luz da ética. Então, a ética e a moral devem guiar a ação humana sobre a vida e sobre a saúde. Então, quando a gente fala de bioética, a gente fala de eutanásia, né? Aborto, alimentos e animais geneticamente modificados, clonagem humana, pesquisa com seres humanos, pesquisa com animais, toda ação que vai interferir no curso normal da vida, o que vai interferir na saúde da população, né, é objeto de estudo da bioética, tá? A bioética tem alguns modelos, tá? Então, existem alguns modelos teóricos que vão se propor ao estudo da bioética. Não é o nosso objetivo aqui aprofundar nesses modelos teóricos, até porque o nosso foco é ter uma visão global da bioética e focar mais um pouco na pesquisa com seres humanos. Mas é importante que vocês conheçam a existência, né? Que vocês saibam que existem modelos teóricos voltados para o estudo da bioética. Um deles é o chamado personalismo ontologicamente fundado, ou bioética personalista. De acordo com esse modelo teórico, esse modelo teórico entende o ser humano e a dignidade da pessoa humana como valor absoluto e, portanto, não passível de ser rompido ou desrespeitado, tá? Então, a bioética personalista reconhece o homem, né? Reconhece a dignidade humana como um valor absoluto, tá? No livro, vocês vão ver também, né, princípios desse modelo teórico, enfim, alguns outros aspectos. Eu queria que vocês focassem no que a gente está discutindo na aula, tá? Porque se a gente for focar em tudo, vai ficar muito extenso para vocês, né, administrarem para avaliação, tá? Então, para esse momento, o que é importante saber é isso, né? É que a gente tem diferentes modelos teóricos voltados para o estudo da bioética. Um segundo modelo é o chamado principialismo, ou bioética principialista. Esse modelo, né, chamado de bioética principialista, ou também chamado de principialismo, vai estar muito mais voltado para a prática clínica. Por isso que é mais importante a gente focar um pouco mais nele, tá? Então, ele tem como um foco maior a questão da prática clínica, a questão da pesquisa clínica, principalmente com seres humanos, tá? E aí, quando a gente olha para esse modelo teórico, né, a gente vê que os autores que desenvolveram esse modelo propuseram 4 principais categorias gerais desse modelo. Então, ó, a gente tem aqui os 4 princípios gerais da bioética principialista. O primeiro é a autonomia. O que é a autonomia? É o respeito pela capacidade de tomada de decisão do participante da pesquisa, né?
Então, o participante da pesquisa tem a autonomia de aceitar participar ou não, de seguir na pesquisa até o fim ou de abandonar a pesquisa em qualquer momento que ele achar que é necessário. E cabe a nós, pesquisadores, respeitar esse princípio da autonomia, né? E aí vocês podem falar, nossa, mas já está na última fase da pesquisa e o paciente quer sair. Ele tem o direito de sair da pesquisa em qualquer momento. E cabe a nós simplesmente aceitar, tá? Isso porque, né, as pesquisas são regidas por uma resolução, são regidas por declarações e são regidas por princípios bioéticos. Um deles é a autonomia do paciente, do participante da pesquisa. O segundo princípio é o da não maleficência, ou seja, a nossa pesquisa científica não pode causar mal aos outros, tá? Então, os procedimentos que nós iremos realizar nos participantes da pesquisa não podem agravar a saúde desse paciente, não podem provocar doenças. Claro que algumas pesquisas expõem os pacientes a determinados efeitos adversos, né? E esses efeitos adversos devem ser previstos logo no início da pesquisa e devem ser passados para o paciente. Olha, a nossa pesquisa funciona assim, a gente vai fazer isso e você está sujeito a determinados efeitos adversos. Quais são? E aí você fala para o paciente. E o paciente tem a autonomia de aceitar participar ou não. Tá? Então, a previsão de efeitos adversos é uma coisa. Agora, você saber que a sua pesquisa vai provocar um agravo à saúde do paciente ou uma doença, aí isso não é permitido, não é autorizado. Tá? Um terceiro ponto é a beneficência. Não basta prevenir o mal, é necessário fazer o bem. Tá? Então, toda pesquisa científica deve trazer benefícios, não só para os participantes da pesquisa, mas também para a comunidade em geral, né? Quais são os benefícios da sua pesquisa? Não faz sentido a gente realizar uma pesquisa que não vai trazer nenhum benefício para a comunidade. Por que a gente vai fazer uma pesquisa que não vai trazer nenhum benefício, né? Que avanço essa pesquisa vai proporcionar, né? Que avanço do conhecimento essa pesquisa vai proporcionar, né? Então, é isso que a beneficência, que o princípio da beneficência fala, né? Não basta prevenir o mal, é necessário fazer o bem. E um quarto ponto, né, um quarto princípio do modelo principialista é o da justiça, ou seja, é necessário que o pesquisador ou que a equipe de pesquisadores equilibre os riscos, benefícios e o custo dessa pesquisa, né? É necessário que a gente realize esse cálculo e que a gente tenha uma noção, né, do peso dos riscos, benefícios e custos que a nossa pesquisa vai proporcionar, tá? Aqui no Brasil, a gente tem duas principais comissões voltadas para essa questão da bioética, tá? Então, a gente tem, essa primeira comissão, que é a CTN-Bio, não sei se vocês já ouviram falar, mas é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que anteriormente estava ligada ao Ministério da Ciência e da Tecnologia. E a segunda comissão é a CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. A CONEP tem as suas atribuições definidas pela Resolução 196 de 1996. Resolução essa que foi referendada pelo Conselho Nacional de Saúde. Ela vai tratar da ética em pesquisa com seres humanos aqui no Brasil.
Então, toda pesquisa científica com seres humanos aqui no Brasil deve estar de acordo com a Declaração de Helsinki e com a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, né? Quando a gente vai submeter um projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa de uma determinada instituição, a gente declara que a nossa pesquisa está de acordo, né, com as atribuições definidas por essa comissão, tá? Por isso que é importante que a gente, né, leia essa resolução, né, veja o que ela propõe. A gente não vai fazer isso hoje, tá? Mas essa resolução está disponível. Então, quando vocês forem submeter o projeto de pesquisa de vocês ao Comitê de Ética em Pesquisa do Uniceplac, né, vocês vão precisar declarar que o projeto de pesquisa de vocês está alinhado a essa comissão, a essa resolução, tá? Então, quando a gente está falando de pesquisa com seres humanos, a Resolução 196, de 1996, que eu falei agora há pouco, de um modo bem geral, né, o que é que ela vai propor, em linhas gerais? Ela vai propor, primeiramente, a necessidade da elaboração de um protocolo de pesquisa, né? Esse protocolo de pesquisa seria um projeto de pesquisa, né? Então, alguns de vocês, acho que não todos, podem vir a fazer ou podem estar fazendo uma pesquisa que envolve pacientes da clínica, né? E aí, para a gente fazer intervenção clínica nesses pacientes, no âmbito da pesquisa científica, é necessário que a gente saiba o que a gente vai fazer. Qual que é o objetivo da pesquisa, né? Quais são os participantes? Como eles foram escolhidos? O que a gente vai fazer? Que técnica vamos utilizar? Que material vamos utilizar? Quanto tempo vai durar a pesquisa? Quanto tempo esses participantes vão ser acompanhados? Quais são os riscos da minha pesquisa para esses participantes? Quais são os benefícios? Quais são os custos? Né? Então, tudo isso tem que estar escrito no projeto de pesquisa, que aqui o texto se refere ao protocolo de pesquisa. E esse projeto de pesquisa, como eu falei anteriormente, deverá ser submetido à Comissão de Ética e Pesquisa da instituição. Então, no Uniceplac, a gente tem um comitê de ética e pesquisa. Inclusive, eu faço parte desse comitê. Tá? Então, os projetos chegam ao comitê, né? Esse comitê vai avaliar o projeto. Claro, o comitê é formado por pessoas de diferentes áreas do conhecimento, então, odontologia, medicina, enfermagem, ciências humanas, ciências naturais, por aí vai, né? Os projetos são analisados e eles são autorizados ou não, né? Muitas vezes o comitê solicita mais informações do pesquisador, tá? E aí, quando a gente fala de projeto de pesquisa, é importantíssimo a gente falar do TCLE. Acho que vocês já ouviram falar do TCLE, né? Que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, né? É o termo onde vai estar, ou deverá estar, sintetizado todos os pontos da sua pesquisa, né? O paciente deverá ter acesso a esse termo. No contato com o paciente, você deve ler esse termo, né? Explicar para o paciente o que é que vai ser feito, né? O paciente, caso esteja de acordo, assina o termo de consentimento livre e esclarecido. 2 vias. Uma fica com o paciente, uma fica com você, né? Então, é importantíssimo que esse termo esteja bem escrito, bem claro, bem completo, tá? Porque depois ele vai servir como um documento, né? Em caso de haver algum conflito envolvendo o pesquisador e o participante da pesquisa. Pessoal, até aqui tudo bem?
Sim, Tudo. sim. Então, tá ótimo. Quem de vocês já tem alguma pesquisa em andamento ou tem previsão para fazer alguma pesquisa ou está escrevendo algum projeto, está pensando em... Professor, a única coisa que eu estou pesquisando é o preço desses negócios para comprar de materiais, por enquanto. Eu também. Pesquisa em vista. Porque o cursinho, cara, não dá tempo de fazer pesquisa, não, nem estudo. Ó. Dá tempo sim, viu, Gisele? Professor, dá tempo para quem não trabalha. Para quem trabalha, não dá tempo, não. Então, exatamente, né? Quem trabalha fica mais complicado mesmo fazer a pesquisa, né? Isso, esses meninos novos aí, tem que entrar no negócio da pesquisa, vai para medicina, doutorado, e só, e vai lá. Mas aí quem tem só o curso para fazer, é importante fazer pesquisa, né? Porque isso dá uma... além de trazer conhecimento, né? De você aprender a pesquisar, aprender a escrever, você também melhora o seu currículo, né? Então, também tem essa questão do currículo. Então, por exemplo, quem pensa em tentar uma residência, quem pensa em tentar um mestrado, né? E ter uma pesquisa prévia dá um plus, né, no currículo, digamos assim. Mas tem pessoas que têm um perfil mais clínico, então tá tudo bem também, né? É o que a gente conversou nas aulas passadas, é a questão do diferentes perfis, diferentes focos, né? Tá tudo certo, tem espaço para todo mundo. Gente, então a gente tinha isso para conversar hoje, tá? Falar um pouquinho sobre a bioética em termos gerais, focar um pouco mais na pesquisa com seres humanos, falar um pouquinho sobre o filme, uma discussão voltada para a bioética, tá? Alguma dúvida, algum comentário, algo a acrescentar? Ou podemos fazer a frequência? Acho que podemos a frequência, professor. Então, vamos lá. Vamos sim, Sheila. Vamos fazer a frequência agora. A Aldenora está aí. Presente. A Aline também. O Fábio. Presente. Maria Presente. Também. Não é o cantor! Gente, tá tudo bem aí? Ouvi gritos. O Pedro está presente? Pedro Lucas. Professor, Oi, Mariel Mariel. tá aqui, viu? Tô aqui, beleza? Sim, beleza. Coloquei presença em você, viu? É que eu vi seu nome aí na lista. Obrigado, professor. Imagina, querido. O Pedro Lucas está aí, gente? Pedro Lucas, do quarto noturno. Algum colega dele sabe informar? Ele estava, professor. Mas agora ele não tá, né, bem? Vou colocar falta nele e depois vocês falam com ele. O Matheus está por aí? Também não estou vendo o nome dele aqui não, hein? Não, ele não está vindo essa semana, ele não veio nenhum dia, não participou de nada. Gente, eu vou falar com vocês, não é para expor o Matheus não, tá? É porque o Matheus está com 3 faltas em 4 aulas. Então, quem for amigo dele, quem for colega dele, se puder conversar com ele, né? Porque você sabe que falta reprova. Então, conversem com ele para ele entrar em contato comigo para entender o que está acontecendo, tá? Thalita Paula, tá aí? Tá? Thalita, tá aí sim. Juliane, tá aí também que eu vi. A Yasmin também tá. Giovana. Chamou, professor? Como? O Pedro. Me chamou na chamada? Apareceu, Pedro. Tá ótimo. Valeu. Giovana. Professor, essa aula online é injusta, porque a pessoa às vezes fica apertada para o banheiro e perde. Como é que você vai ficar carregando, né, o computador? Então, mas aí volta depois, né? Na hora que voltar eu mudo aqui. O banheiro é rapidinho, né, gente? O xixizinho é rápido. A Giovana tá aí? O filho dela tá passando mal, professor, ela não pôde assistir.
Então tá bom, vou colocar uma observaçãozinha aqui nela. Gisele, minha querida Gisele já tá aí, que eu vi. A Hanna também tá. Isabelle. Eu tô. Tá aí. O Ketson também eu vi. Kelly, tá por aí? Eu tô aqui, Aí. professor. Lucas Ramos também tá. Ana Alves Marinho também tá. O Lucinei. Ah, na verdade é a Lucinei, né? Também tá. Alucinei, tá? Lucinei, eu vou aprender, viu? Até o Tá final bom. Você prendeu seu filho, Lu, aí amarrou agora, é? Pois é, tem que amarrar, minha irmã, senão não dá certo. Ele quer participar da aula, eu nunca vi isso. Deixa ele participar, Lucinei. Deixa ele participar. Ai, ai. A Marcela também tá aí. A Maria Luísa também tá. A Mirelle também. Thaís Leal também. Presente. Thaís. Estou aqui, professor. O Eric Victor, tá por aí? Não vi ele hoje não, hein? Eu tô aqui, ó. Ele só tá calado hoje. Tá muito quietinho, hein, Eric? Oi? Tá muito quietinho hoje, hein? O Eric. Hoje A Celiane tá mais participativo. A Pri também tá por aí. Thalita Couto também. Davi Veloso. Tá, Davi? Tá. Eu vi o Davi também. Bruno também tá. Andressa? Tá também. Cris também. Carlos. Eduardo. Carlos faltou, gente? Carlos Eduardo Meirelles? Boa pergunta, não sei. Não vi. Falta nele, depois que vocês falam com ele. Gabriel tá por aí também. A Sana. Sana faltou? Sana Jennifer? Tô entendendo que faltou, hein? E a Sheila? A Sheila tava aí. Estou aqui, professor. Ah, tá aí a Sheila. Professor, Tá bom. dá uma olhadinha para mim se o meu nome consta na lista de chamada, porque tem alguns professores que não têm o meu nome. Mas chamou lá. Bem, na lista oficial do sistema, eu vou olhar depois, vou ficar te devendo. Tá. Mas aqui na minha lista particular, digamos assim, do Excel, eu já coloquei seu nome. Mas aí eu vou olhar no sistema, tá. Bem? É porque a Maria Letícia disse que quem não tiver com o nome na chamada não vai poder participar das aulas práticas, né? Aí eu estou conferindo com os professores. Tá ótimo. A nossa disciplina não tem aula prática, mas eu vou olhar se já está no sistema, tá? Vou até colocar uma observação aqui. Tá bom, obrigada. Imagina. Tudo em paz? Tudo, graças a Deus. Então tá bom. Final de semana, vamos descansar? Por favor, preciso descansar. Agora sim, galera. Sábado, hora de tomar uma cervejinha. Hanna, muta a Hanna, por favor. Vou finalizar aqui, então.